Cadê? Então tá, vamos trabalhar. Agora é sério, gente. Página 180, por gentileza. Vamos então dar início a um período não muito bom, mas que precisa ficar na nossa memória histórica, porque né, a história ela não é feita só de coisas boas, mas as coisas ruins também servem como lição para nós não repetirmos mais os erros do passado. Falei bonito agora, hein? Não, fala aí. Não. Nossa, meu. É verdade, né? Na verdade, história, né? A nossa história, ela não... Temos coisas boas, talvez sim, outras não, mas a história, ela ajuda sempre deixar a nossa memória viva, no sentido de coisas que a gente superou e que a gente, de uma certa forma, tem que fazer de tudo para não voltar mais, né? Para não voltar mais. Então, isso é uma das lições aí. Na página 180, eu vou estar lendo alguns trechos aqui, se vocês puderem grifar, tá? E aí a gente vai fazendo, vamos então acrescentando comentários em relação a isso, tudo bem? Opa, não acredito! É você, Pedro! Pode ver que eu fui falar e ele já foi embora. Pedro, volta, Pedro. Giovana, chama o Pedro lá. Bem, então vamos lá. Era o Pedro. Eu acho que ele apareceu e falou: Oi, tio. Volta, Pedro. Volta, Pedro. Pedro. Então vamos lá. Seguinte, então. Isso não precisa grifar, tá? Só para a gente contextualizar o assunto. No módulo anterior, vimos qual era a situação geral do mundo nos anos 60. No Brasil, esta época foi marcada por duas experiências bastante distintas. Nos primeiros anos da década, o país assistiu a uma grande agitação popular e cultural. A partir de 64, passou a conviver com uma feroz ditadura que procurava sufocar todas as manifestações culturais e políticas que desagradassem o regime. Se vocês puderem grifar a palavra regime, só regime, eu quero que vocês... eu estou pedindo para vocês grifarem regime, eu explico por quê. Porque, na verdade, não foi um governo democrático eleito pelo povo e que 4 anos ou mais ficaria. O governo militar foi um regime militar que tomou o poder de maneira... Tomou mesmo, a própria palavra, tomou o poder e se instituiu por bastante tempo, quase 20 anos. Porque se a gente pegar de 64 até 85, né, ou dizer que a ditadura, em fato, começou em 65 até 85, então nós tivemos 20 anos de ditadura no Brasil. 20 anos. E, gente, 20 anos, se um presidente governa 4, quantos mandatos, então, foram? Se a gente for fazer uma conta rápida, daria o quê? 4 vezes 4 daria quanto? Daria 4 vezes 5, 20. 5 seria 5 reeleições. Então, daí o exagero. Porque se uma reeleição só, você já tem que aguentar o cara se ele não está governando bem por 8, imagine aguentar o governo por 20 anos. 20 anos, gente, se vocês analisarem, pega uma juventude inteira, uma geração inteira. Né? Porque você é jovem até os 18, 20 anos, você chega na fase adulta. Então, pegou, na verdade, 2 gerações. Uma que, porventura, já tinha 10 anos e foi até os 30, e uma que nasce e vai até os 20. Então, de fato, pega aí 2 gerações. 2 gerações, né? Tá certo? Aí, Maria Eduarda, boa tarde. Então, é nesse sentido. Agora sim, gente, grifando pequenas partes que a gente vai estar lendo aqui. Do populismo à ditadura. Por que esse título? Porque vem de JK para os governos militares. Vocês aprenderam comigo que JK foi um governo popular, né? Se fez valer do populismo, da narrativa, dos 50 anos em 5. Lembram dessa história? Que foi até tema de prova? 50 anos em 5. E
por aí afora. Diz o seguinte, então, podem grifar. Desde o fim da ditadura de Vargas, em 45, o Brasil vinha experimentando um processo de construção da democracia. Portanto, de 45 até 64, o Brasil estava num relacionamento político com a democracia. Gente, democracia não é uma coisa que você aprende enquanto sociedade do dia para a noite. É liberdade de expressão, mas ao ponto de também entender até que hora eu estou me manifestando ou ofendendo uma pessoa, só o tempo ensina. Certo? Só o tempo ensina. O Brasil ainda O Brasil tem muito que, até hoje, tá? O Brasil tem muito que aprender ainda nessa relação democrática, né? Por exemplo, eu chego, falo do Gustavo, aí o Gustavo fala de mim, aí, só porque ele está me criticando, eu não aceito e brigo com ele. Esse tipo de coisa é não lidar, não saber lidar com o direito que ele tem da liberdade de expressão. E a gente sabe que no Brasil isso ainda é muito forte. Né? Então, a gente ainda está aprendendo. Porque, veja bem, eu não posso também sair ofendendo todo mundo. Mas eu posso sim, criticamente, uma crítica construtiva, eu posso falar das pessoas, assim como as pessoas também têm o direito de falar de mim. Só que isso, gente, leva tempo, né? E querendo ou não, de 1985 para 2020, não é muito tempo. A gente ainda está reaprendendo algumas coisas. Reaprender o sentido da liberdade, até onde eu posso ir com ela e até onde eu não ultrapasso as questões da liberdade. Certo? Só para a gente pensar nisso. Bem, ele diz assim, ó, com a liberdade, podem grifar, com a liberdade política assegurada pela Constituição de 46, setores da população passaram a se organizar e lutar pelos seus direitos. Desta forma, nos anos 50 e no início de 60, ampliava-se vigorosamente a participação popular na política com o surgimento de organizações populares. Destaque, se vocês puderem colocar já na página 81, destaque para a Liga Camponesa e destaque para a chamada alfabetização e conscientização política do método Paulo Freire. Eu preciso, gente, dar um destaque especial para esses dois movimentos. São movimentos históricos e importantes, principalmente um que eu vou dar um destaque maior, que é a alfabetização. Aliás, eu vou até começar por ele. Tá? Então, essa alfabetização, Paulo Freire entende que as pessoas do campo que trabalharam uma vida inteira para sustentar seus filhos também tinham direito à educação, também tinham direito de aprender e se tornar cidadãos capazes de votar conscientemente sobre as pessoas e de poder conhecer o mundo, politicamente falando. Tudo bem? Essa alfabetização e consciência política existe até hoje. Vocês já ouviram falar da educação de jovens e adultos? Já ouviram falar disso? Não? A escola da prefeitura e do estado, ela funciona à noite, oferecendo educação para pessoas de uma idade avançada que não tiveram oportunidade de estudar quando eram jovens, seja porque trabalhavam muito para sustentar os filhos. Os seus avós, e o meu também, a grosso modo, passaram por momentos assim, de ter pouca escolaridade, não porque eles queriam, mas era porque na época se oferecia muito pouco em relação a isso. E eu estou dando um destaque importante nesse processo aqui, ó. Vocês estão vendo essas pessoas sentadas aqui aprendendo na foto de baixo? Porque hoje eu sou um professor da EJA.
Valdir, eu tenho privilégio. Eu me sinto privilegiado em ensinar vocês. Mas ensinar as pessoas de mais idade é uma sensação que não dá para explicar, é uma emoção muito grande. Por quê? Primeiro, da confiança que a pessoa tem em você, para você ensinar. E segundo, eu me sinto privilegiado de ter pessoas de 60, 70, mais de 50, que voltam a sentar numa cadeira escolar querendo aprender a ler e escrever. Que coisa, hein? E é um privilégio poder. Eu não sou alfabetizador, mas eu estou cada dia aprendendo a ser mais, exatamente para ensinar essas pessoas. E vocês não sabem, gente. Antes da pandemia, as nossas salas aqui estavam maior na prefeitura. Sabe o que os alunos traziam para a gente? Não só para a gente, para eles também. Traziam café, chá, traziam um bolo e ofereciam para nós. Como um sinal do quê? De agradecer pelo fato de você estar ensinando coisas para eles. Dá para imaginar um negócio desse? Não tem dinheiro que pague isso, tá, gente? Não tem dinheiro que pague isso. Então, isso é fruto do quê? Isso aqui, ó. Ou seja, por isso que por isso que Paulo Freire, ele é valorizado nesse sentido. Porque ele foi uma pessoa, na sua época, que lutou para que essas pessoas, né, na época dele, para que essas pessoas pudessem, então, estudar. E se a EJA funciona até hoje, é por causa dele, né? E funciona, tá, gente? Mesmo com muitas dificuldades, mas ainda funciona. No campo das ligas camponesas, essas ligas camponesas, o que elas lutaram? Lutaram para ter um canto, para ter um pedacinho de terra para plantar. Não queriam nada mais do que isso, um pedaço de terra. Na década de 80, gente, vocês não eram nascidos, de 80 para 90, muitas novelas e documentários trabalhavam em cima disso. Trabalhavam em cima dessas pessoas, né, que lutavam pela tal esperada reforma agrária no Brasil, que nunca saiu na sua plenitude. O que é uma reforma agrária? É quando o governo desapropria terras, compra terras que não estão sendo utilizadas e dá para o povo em parcelas menores, para que essas pessoas possam, então, começar as suas vidas. Quem conhece ali o Rio das Pedras quando vai sentido São Mateus? Quem conhece ali? Conhece? Quando passa ali na chamada Curva da Cascavel, faz assim. Você viu do lado direito um movimento que tem ali? De pessoas sem teto? Chegou a ver um terreno que tem ali? Essas pessoas, elas estão ali, com casinhas de madeira, lutando para ter a sua casa. Sua casa, né? Ou entrar em programas habitacionais. Então, na cidade, até hoje, acontecem coisas que já aconteciam no campo. Só que na cidade é outro movimento, é o movimento do sem-teto. E no campo é do movimento querendo a reforma agrária. Então, gente, esse período aqui, o período de 50 e 60 no Brasil, de 50 a 60, tá? De 50 a 60, antes do golpe militar, era um período que as pessoas, elas se empoderaram. O que é você se empoderar? É você ter consciência e buscar algo melhor para sua vida. Essas pessoas aqui, ó, são heróis, porque iam para a rua, lutavam, né? Ou seja, faziam aí de tudo para ter o seu campo. O golpe, o regime militar, gente, acabou com tudo isso aqui. Acabou. A gente vai entender aqui que essas lutas legítimas, aqui ninguém está roubando nada. São pessoas que estavam lutando para ter um pedacinho de terra, uma casa pequenininha, para viver com dignidade, certo? Então, são lutas legítimas, mas que, de uma certa forma, o regime militar, o que ele fez? Ele acabou com tudo. Vamos avançar a leitura e ver o que vai acontecer daqui para frente. Bem, outro também em destaque, tá, é a União Nacional dos Estudantes, a chamada CPCs, que também foi um movimento forte de época, tá? E por isso que eu falei para vocês, né, que
esse período aqui, de 50 a 60, foi um período muito representativo, no sentido de manifestações. Só aqui a gente está vendo três, né? Ligas camponesas, alfabetização e cidadania e a união dos estudantes e dos CPs. Pedro Toledo, tudo bem com você? Oi, professor. Faz tempo que o senhor não aparece, hein? Faz tempo? Faz tempo. O senhor está bem? Professor, tô Diga. bem, tô bem. Mais ou menos, né? Meu braço tá meio dolorido hoje porque eu fui tomar vacina do Covid. Ah, mas é bom tomar vacina, né? Fala aí, Pedro. Diga qualquer coisa. Diga, fala. Oi? Diga qualquer coisa. Fala aí alguma coisa. Professor, teve. Semana passada. Semana passada não, terça-feira era meu aniversário, então eu não vim. Tá. E semana passada teve uma aula sua que acho que foi na a de quinta. Que eu É, tive que ficar com a minha avó. E a de terça eu acho que eu esqueci. muito bem. Não, eu tô brincando com você porque eu Desculpa, sei que professor, vou você. começar a entrar mais. Descuido mesmo. Não, eu tô brincando com você porque eu sei que você tá com a sua avó, né? Aham, E aí tem vezes que você consegue entrar e tem vezes que você não consegue, não é verdade? aham. Ah, muito bem, muito bem. Tá cuidando da avó? Tô cuidando da minha avó, que agora ela tá com muitas dores esse mês, né? E mês passado, que ela tem artrite, artrose, um monte de problema nos ossos. Ah, mas tá cuidando dela. Cuida da avó, hein? Aham, tô cuidando. Os nossos avós são duas vezes mães e pais da gente. Você sabe disso, né? Duas vezes. Verdade, Então professor. você tem que cuidar duas vezes mais, né? Não é verdade? Muito bem? Então vamos lá. A União Nacional dos Estudantes. Podem grifar isso que eu vou ler aqui, ó. Página 182. Essas organizações alarmavam os grupos conservadores, tá? Que viam as associações populares como sintomas do avanço do comunismo, né? Né? Fazer essa relação, né? Criavam inimizades exatamente porque a palavra conservador vem de conserva, vem de que não, vem da ideia de não mudar aquilo que está bom. Então, por exemplo, quando você quer conservar algo, a própria palavra diz, você não quer mudar aquilo. Então, essas pessoas da classe conservadora viam estudantes, ligas camponesas, a alfabetização, via como algo ruim, como quem diz, não, eles não têm que ter direito a isso. Por quê? Mas eles falavam isso porque eles estavam no bem bom, né? Eles eram ricos, então, para eles não queriam muitas mudanças. E ele continua dizendo assim, ó, e não como característica de um regime democrático. Para combatê-las, criaram diversas entidades, como o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, o IPES, por exemplo, compostos de empresários e militares, que tinham por objetivo formar dirigentes políticos conservadores aptos a combater o chamado ou os chamados esquerdistas. Vocês grifaram esse pedacinho aí? Gente, presta bem atenção no que eu vou dizer aqui para vocês. Ó. Esse trechinho final já é o embrião do golpe militar, tá? Lembra que militar e mentalidade militar são coisas separadas, mas que se juntam em dado momento. Por quê? Porque os militares, assim como esses empresários, eles tinham muita coisa em comum. Uma delas é a ideia conservadora, de não mudar. Tudo bem? Então, essas pessoas, como elas tinham dinheiro, né? Então elas se infiltravam no meio político exatamente para não deixar o quê? Leis passarem, leis que poderiam ajudar o pessoal mais pobre. Alguém aqui, alguém aqui sabe quanto um político gasta numa campanha eleitoral para se eleger? Alguém faz ideia? Por exemplo, vamos supor que Professor, eu chuto de uns 50 mil. cinquentinha? Cinquentinha. Beleza. Então, vamos lá. O ano que vem tem eleições para. Alguém sabe que as eleições que tem para o ano que vem? Presidente, não é? Presidente, que mais? Tem mais. Presidente, governadores, que mais? Deputados.
Deputados federais e estaduais. O deputado estadual, ele é eleito para ficar no seu estado, claro. E o federal fica em Brasília, governadores e presidentes. Vamos supor que você queira se candidatar para deputado estadual. Quanto você acha que você vai gastar para se reeleger, para tentar se reeleger, né? Quanto você acha que vocês vão gastar? Primeiro, Professor, eu conheço uma pessoa que se candidatou, acho que quando teve a campanha. Pelo mínimo, assim, mínimo mais ou menos que ele gastou foi uns 22 mil. 22 mil? Ó, primeiro, qualquer pessoa pode se candidatar? Sim ou não? O que vocês acham? Qualquer Eu pessoa acho que pode? não, tem que ter uma certa idade, não tem? Pra certo cargo. Por exemplo, Não, sendo de maior, pode. sendo de maior pode? Eu achei que, tipo, Pode. porque igual, eu achava que presidente, tipo, tinha que ter mais de 30 anos, alguma coisa assim. Não, necessariamente, se eu não me engano, não tem uma idade mínima. Mas eu falo para você o seguinte: se candidatar é um direito constitucional, todo mundo pode. Agora, se eleger é uma coisa muito distante. Só para vocês terem uma ideia, um candidato ao Senado, por exemplo, senador, ele chega a gastar em campanha 500 mil reais. Em campanha. E não tendo a garantia que vai ganhar ou não. Agora, o que faz uma pessoa gastar 500? É que, com certeza, durante 8 anos de mandato, ela vai recuperar esse dinheiro. Sendo assim, se é caro se candidatar, quando você lê uma frase dessa, um parágrafo desse, quem tem condições de se candidatar, todos nós temos. Mas quem tem condições de se eleger? Muito pouco. Vocês estão entendendo? Historicamente, nono ano, a nossa política é feita por pessoas ricas. Geralmente é os ricos que conseguem se tornar políticos. Ô, professor, Pode falar. eu conheço duas pessoas que, tipo, já vieram até na minha casa e tal, porque eles eram amigos do meu antigo padrasto. Ah, E eles eram candidatos, né? Não sei se você chegou a ver, ele morreu recentemente, inclusive, um deles, o Major Olímpio. Major Conhece? Olímpio, sim, sim. Sim, ele morreu. Sério? Sim, ele era amigo do meu padrasto. E o Sargento Galesco também, que foi para deputado estadual, acho. Então, muito dinheiro, né? E aí, é claro, em época de campanha, né? A captação de votos envolve isso, né? De palestras, de levar cestas básicas para as pessoas. Porque necessariamente depende do investimento para ter votos. Entendeu, gente? Então, não, ser um cargo público necessariamente no Brasil, ele não é tão democrático assim, porque você precisa de muito dinheiro para poder investir e tentar se eleger. É isso que eu quero dizer para vocês. E por que eu estou falando isso? Porque a ditadura, em partes, ela já começa aqui. Porque, na verdade, essas pessoas empossadas, essas pessoas de bastante dinheiro, começam a entrar em cargos públicos para quê? Para não deixar movimentos legítimos populares acontecer. Certo? Vocês estão vendo aqui. Vamos ver outra coisa aqui, ó. Mas eis que chega a Roda Viva. Na página 182 ainda, ó. Pode grifar aqui, ó. O parlamentarismo, solução encontrada para permitir a posse de João Goulart, não demorou a apresentar problemas. As divergências entre o presidente e entre os primeiros ministros, que se sucediam com frequência, davam a impressão que o governo estava paralisado. Diante da crise, Jango decidiu antecipar em 2 anos o plebiscito sobre o parlamentarismo inicialmente previsto para 65. No pleito realizado em 63, 74% da população disse não ao parlamentarismo, atribuindo a João Goulart os poderes de chefe de governo. Olha o restante, ó. Inconformados, os conservadores intensificaram a oposição e os esforços para tirá-lo do poder. A fama de comunista de Jango cresceu
quando o presidente propôs as chamadas o quê? Reformas de base, que previam mudanças nos setores agrário, educacional, eleitoral, bancário e tributário. Sabe o que aconteceu com isso, com ele? Sabe o que aconteceu? Ele foi deposto e o golpe militar se intensificou. Então, às vezes, gente, eu vou até fechar o livro aqui, que eu preciso falar uma coisa para vocês. Às vezes, a gente escuta que político só não faz nada, ou que só rouba, enfim, sabe essas coisas que a gente ouve? Mas, gente, no Brasil, na história do Brasil, a gente teve pessoas que tentou fazer alguma coisa. Jango foi um deles, como quem diz. Reformas de base. Reformas de base era atender aqueles movimentos que vocês viram aqui. Se hoje a EJA existe, se hoje eu posso alfabetizar uma pessoa de 70 anos, é porque alguém lá atrás lutou para que isso até hoje pudesse estar vivo. E, gente, isso não machuca ninguém. Eu não estou tirando dinheiro de ninguém. Eu não estou prejudicando ninguém. Poder alfabetizar uma pessoa de idade é ganho para todo mundo, porque a pessoa se sente valorizada e ela vai exatamente exercer uma cidadania que é direito dela. Todo mundo tem o direito de saber das coisas. A gente não pode ser enganado de não saber das coisas, certo? Então, o que Jango fez foi uma tentativa de reforma, mas não conseguiu. E esses conservadores, eles são antigos, tá? Sabe de onde vêm esses conservadores? Vamos voltar um pouquinho mais na história. Esses conservadores são quem? São portugueses que vieram para cá, que se miscigenaram, que depois brasileiros, né? Netos brasileiros que foram crescendo dentro da riqueza, se tornaram aristocratas. E esses aristocratas foram passando de pai para filho, né? Heranças e a próprio controle da sociedade, e foram esses mesmos que acabaram tirando o Jango do poder. Beleza? Tudo certo? Né? Então é mais ou menos isso, tá, gente? Vou parar por aqui, não tem lição de casa hoje, tá? E a gente avança mais um pouco nos conteúdos, tá bom? Porque já está tudo corrigido lá. E eu vou fazer a chamada agora. Gente, até aqui vocês entenderam tudo que a gente está trabalhando? Tem mais coisa aqui para trabalhar, né? Tem outras situações aqui, mas a gente está com sobra de tempo, né? Então a gente vai devagarinho, vai trazendo para vocês aí essas informações. Tá certo? Deixa eu pegar aqui as coisas para fazer chamada. Só um minutinho, tá? Muito bem. Dois do 9. Vou só pegar o tema. Do populismo à ditadura. Vamos lá, dia 2. André.
Diogo. Esther. Presente. Felipe. Felipe hoje não veio, né? Giovana. Presente. Guilherme. Gustavo. Júlia. Júlia não? Maria Eduarda. Presente. Mariana. Pedro. Presente, professor. Sofia. Eu não acredito que a Sofia está. Muito bem. Só um minutinho. Esse vem para cá. Esse vem para cá. Esse vai para lá. Vocês têm esse aula hoje? Hoje tem, né? É matemática, né? Fecha com o Bruno, né? O oitavo fecha comigo. Inverte, né? De terça eu venho aqui, né? E de quinta eu vou lá. Inverte, eu e o Bruno troca. O sétimo ano acho que não tem muita aula, né? Não tem. Eu dei aula para vocês no sexto ou no sétimo? Foi no sexto? Você deu aula no sexto, professor. Foi no sexto, né? É. Aí nós pulamos 2 e eu voltei agora? Yes. Vamos lá. Mas no sexto era geografia, não era? Hã? Mas no sexto era geografia, não era? Era gel? Era geografia. Gente, foi vocês que uma vez apresentaram um seminário de meu? Vocês que apresentaram no sexto ano? Foi legal aquele seminário. Sabe o que foi vocês? Do que, professor? Sei lá se era das regiões do Brasil, o que era. Não, que eu lembro que na época você estava ensinando sobre bacias hidrográficas. Será que foi isso? Nossa, você lembra? Lembro. Eu só lembro os desenhos. Eu lembro que você falou também daquele negócio